e a gloriosa paz do Senhor Jesus impetre nos vossos corações. Vamos fazer uma leitura no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Estou muito feliz, agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Faço as palavras do profeta Jeremias as minhas palavras, que as misericórdias do Senhor foram e são a causa de eu não ser consumido. Porque, como bem sabemos e bem dizemos e bem ouvimos, o ano de 2020 foi um pouco complicado, né? Acho que para todos. Mas o que conforta o meu coração é que desde quando a igreja foi fundada, a igreja passa por tribulação, a igreja passa por perseguição. E que nos conforta, me conforta mais ainda, é que Jesus disse que estaria conosco, que Ele estaria com a igreja. Pode vir o que vier, Jesus está conosco. Louvamos a Deus por isso. Também agradeço ao pastor Emerson pela oportunidade do último culto do ano. Último culto do ano, não o último culto, mas o último culto do ano de 2020. Sendo ele um culto de ensino da palavra de Deus. Me sinto muito honrado. Pastor Emerson, onde estiver com o Espírito Santo do Senhor, faça a diferença na sua vida. Primeira epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenha de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos mais necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Louvado seja Deus. Podemos assentar? Permita-me tirar essa máscara, porque eu não consigo falar direito e nem respirar. A carta do apóstolo Paulo é bem interessante, mas antes de poder fazer a exposição destes 10 versículos, seria interessante entender e saber como é que essa igreja foi fundada.
Como é que essa igreja foi gerada? É bem sabido dos vossos leitores que leem a Bíblia, sabem que Paulo funda a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Paulo, quando ele vai para a Ásia, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo não deixa ir para a Ásia. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele ouve aquela voz, ou aquela visão, ou aquele sonho, pedindo para que ele vá à Macedônia. E Paulo, obedecendo a voz do Espírito Santo, não vai para a Ásia, e vai para a Europa, descendo para a Macedônia, passando ali por Filipos, Bereia e depois Tessalônica. E quando Paulo chega em Tessalônica, Paulo chega ministrando a palavra de Deus. Paulo chega apregoando a palavra de Deus. E uma coisa interessante que acontece ali, que a igreja, a Bíblia diz que Paulo fica pouco tempo ali. A Bíblia diz que Paulo prega 3 sábados ali naquela cidade. Não sabemos ao certo quanto tempo ele ficou ali, mas a Bíblia diz que ele ficou ali por 3 sábados pregando na sinagoga. Mas, haja vista, pelo tamanho da obra feita ali, mesmo em um curto de tempo, o que ele fez ali, só Deus poderia fazer. O tempo que Paulo fica ali, o povo se converte, o povo abandona os vossos ídolos, abandona a macumbaria, abandona a feitiçaria, abandona as drogas, abandona tudo aquilo que Deus reprova. Nesse um curto tempo de espaço, a palavra de Deus é apregoada ali. E quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, Paulo não está em Tessalônica. Quando Paulo funda a igreja de Tessalônica, chega em Tessalônica, a Bíblia vai dizer que ele é expulso daquela cidade por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo prega a Cristo vivo, morto, ressuscitado, porém vivo. Um Deus que salva, um Deus que liberta o homem das suas promiscuidades, um Deus que transforma a vida de qualquer homem e qualquer mulher pecadora. E Paulo apregou ali que aquelas pessoas, da forma que vive, estavam vivendo em pecado. E vivendo em pecado, estava desagradando a Deus. Mas a palavra diz que a palavra é forte. Porque o próprio texto diz que ele não pregou palavra humana, mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos, diz que ele pregou com poder e autoridade do Espírito Santo. E por essa autoridade e mediante a essa palavra, há transformação, há mudança. E Paulo, por causa dessa mudança, por causa dessa transformação, causa inveja aos judeus ali em Tessalônica. E o texto vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, vai dizer que Paulo apregou na sinagoga, os judeus ficam com inveja e caçam Paulo, procuram Paulo na casa de Jason, e Jason é preso. E Jason só é preso porque Paulo vai embora e porque paga a fiança. No capítulo 17, o verso 19 vai dizer que a família de Jason é solta mediante a pagamento de fiança. A história conta tudo isso. E quando Paulo sai de Tessalônica expulso, passa por Bereia, anda por Atenas e chega a Corinto. E quando Paulo chega a Corinto, Paulo se compadece da igreja que ficou em Tessalônica. Devido ao ministério prematuro que ele teve ali, não teve muito tempo para discorrer muitas doutrinas ali. Haja vista, uma das doutrinas que mais era necessário apregoar ali, era a doutrina da parousia. Parousia é os acontecimentos registrados no Antigo Testamento, que fala sobre anticristo,
volta de Jesus Cristo e arrebatamento. E Paulo sente a necessidade de dizer, de apregoar isso e ensinar a igreja. Paulo, sentindo esta necessidade, envia Timóteo para a igreja de Tessalônica para fortalecer os irmãos, para confortar os irmãos, porque a igreja, quando Paulo sai, a igreja sofre perseguição, a igreja sofre por causa da palavra de Deus. Então, Paulo sente a necessidade, e quando Timóteo volta com as notícias de Tessalônica, Paulo está em Corinto, e Paulo sente a necessidade de escrever a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Há quem diga que a primeira epístola do apóstolo aos Tessalonicenses é uma das suas primeiras cartas a ser escrevida, uma das suas primeiras epístolas a ser direcionadas às igrejas. E haja vista que quando Paulo escreve, no texto que nós lemos, nós observamos que esta igreja, ela tem algumas marcas peculiares. Mesmo Paulo apregoando 3 sábados na sinagoga, tendo um período curto de evangelismo naquela cidade, Paulo teve um resultado estupendo. Por que estupendo? Porque neste primeiro capítulo que nós lemos, nós observamos a marca da verdadeira igreja. 1 Tessalonicenses, nesses capítulos que nós lemos, vamos observar marcas verdadeiramente de uma igreja. Que marcas são essas? Já no primeiro capítulo, no versículo de número 3, vamos observar, se você puder abrir a sua Bíblia, como um bom bereano, para podermos discorrer a palavra de Deus. No capítulo de número 1, a partir do verso 3, observamos alguns pontos cardeais que são necessários para uma igreja verdadeira. 3 pontos fundamentais que a igreja pós-moderna deve ter. O que diz o texto do capítulo de número 1 e o verso 3? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança diante de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e Pai. 3 pontos. Primeiro, fé. Segundo, amor. Primeiro ponto, fé. O evangelho tem que produzir fé. O evangelho na igreja, ele produz fé. E a fé produz obras. Olha o que o apóstolo Paulo diz: lembramos-nos sem cessar da obra da vossa fé. Da obra da vossa fé. Ou seja, em tão pouco espaço de tempo que Paulo apregoou naquela igreja, Paulo apregoou naquelas cidades, eles entenderam que a fé, ela é geradora de obras. Que a fé, ela gera, ela move as obras. E é bem verdade também que no capítulo de número 2 de Tiago, a partir do verso 14 a 17, Tiago vai dizer que as obras sem fé é morta. Ou seja, fé e obras andam junto. Paulo se alegra disso. Paulo se alegra que eles não têm fé para fazer obras, mas eles fazem a obra porque têm fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai. E entenderam que Jesus é tudo. E se Jesus é tudo na sua vida, se Jesus é tudo na vida da igreja, a igreja é produtiva, ela produz.
Ela produz não porque para ter fé, mas ela tem fé, por isso que ela produz. O segundo ponto que Paulo destaca aqui é o amor. Oh, aleluia! O segundo ponto que ele vai dizer: lembro sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor. O amor produz um serviço intenso. No capítulo de número 13 de 1 Coríntios, o verso 13, Paulo vai falar sobre 3 coisas. E ele fala que a maior de todas estas coisas é o amor. É o amor. E o interessante que Paulo diz aqui nessa igreja, que a evidência do amor, que o amor ele tem que ser evidenciado. O amor tem que ser evidenciado. Como é que nós demonstramos amor por outra pessoa? Quando fazemos alguma coisa por ela. Como é que nós evidenciamos o nosso amor a Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo, ele responde no livro de Mateus, no capítulo de número 25, se não me falha a memória, a partir do verso 32, ou melhor, 34. Como nós evidenciamos o nosso amor a Cristo? Como? Ele mesmo responde. No capítulo 25, a partir do verso 34, ele vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. E estava nu e vesti-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, como te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou em prisão e fostes te ver? Respondendo o rei, lhe diz: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Como é que nós evidenciamos amor a Deus? Como nós evidenciamos amor a Jesus Cristo? Não é um amor altruísta, não é um amor egocêntrico. Não. Nós evidenciamos quando nós fazemos algo. E é bem verdade, porque quando queremos fazer uma conquista, quando queremos conquistar o nosso amor da nossa vida, fazemos tantas coisas que elas gostam, ou que ele gosta, para nos conquistar ou para fazer a conquista. E o Paulo vai dizendo que a igreja, ela trabalha no amor, trabalha em prol do amor. Nós demonstramos o amor ao nosso próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes e serviço. E Paulo e João, na sua primeira epístola, também diz isso, é tão latente isso da nossa vida, que temos que evidenciar, temos que viver. Na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, o verso 18, João fala no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 3, e o verso 18, ele diz: meus filhinhos, amemos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra em verdade. Oh, aleluia!
Oh, aleluia! Isso corrobora com aquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13. E o verso 13, a parte C. Que o amor, nós iremos levar ele para a eternidade. De todas as obras, de todas as coisas, o amor é a maior delas. Oh, aleluia! E Paulo evidencia isso na igreja de Tessalônica. É estupendo, porque em tão pouco espaço de tempo, a igreja entende que Jesus Cristo é o amor. Oh, aleluia! O terceiro ponto fundamental, a qual Paulo explica, evidencia no capítulo 1 e no verso 13, verso 3, é a esperança. A esperança produz uma paciência triunfante. A esperança produz uma paciência triunfante. Pés aqui na terra e os olhos no céu. A esperança não pode ser vaga, mas ela tem que ser firme. Ela tem que ser firme. A firmeza a qual Paulo fala aqui significa uma paciência triunfante. Oh, aleluia! O Espírito suporta as coisas que vive a esperança. Se nós chegamos até aqui, foi por causa da esperança. Se nós chegamos até aqui, foi por causa da fé viva e esperança e a certeza em quem nós temos crido. Embora muitos não chegaram, mas se estiver em Cristo, pode ter certeza que a esperança está viva. Se muitos não chegaram e se estiveram em Cristo, estão muito melhor do que nós. Porque a certeza é a mesma que Jesus disse para aquele moço quando estava à sua direita, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é a nossa esperança viva, de que nós atravessamos tudo o que passamos nesse ano de 2020 e chegamos aqui e poder dizer obrigado, Senhor, até aqui o Senhor nos guardou. Uma fé viva, uma esperança firme, com a certeza de que nós vamos vencer, e pelo poder da palavra de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque é Ele quem nos dá a vitória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo reconhece que a igreja de Tessalônica, por esses N motivos, por esses 3 pontos fundamentais, reconhece que a igreja é eleita de Deus. Oh, aleluia! No versículo de número 4 ele vai dizer: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Oh, aleluia! O que faz Paulo testificar que a igreja de Tessalônica é eleita de Deus? No versículo de número 3, ele ratifica: por causa da vossa fé, por causa do vosso amor, e por causa da vossa obra, e também por causa da vossa esperança. Tessalônica era amada de Deus por seu testemunho, pelo seu testemunho. O que Paulo discorre nesse primeiro capítulo que nós lemos aqui é muito sério, é muito profundo. Porque Paulo vai dizer que ele não necessita mais falar da fé que os tessalônicos tinham ou que eles tiveram, porque ao redor de toda a Macedônia e de toda a Acácia, eles eram comentados sobre a fé que eles tinham.
sobre a conversão que eles tiveram. É muito sério isso, e é muito profundo, porque as pessoas aí em volta de Tessalônica estavam observando e testemunhando as suas atitudes. É muito sério isso. Nós, como igreja do Senhor, somos observados. O nosso testemunho fala, a nossa conduta fala, o nosso testemunho tem que ser evidenciado através da palavra. Oh, aleluia! Tem que ser evidenciado, tem que ser a marca da igreja verdadeira, não falsos testemunhos. A igreja peca de uma maneira geral, de uma maneira global, de poder apregoar muito bonito, de apregoar de maneira fantástica, mas essa vida fantástica, essa forma fantástica não é vivida, não é testemunhada, não é testemunhada. A igreja de Tessalônica tem a marca da igreja verdadeira. É muito profundo e muito sério isso. A igreja foi chamada para a santidade. Nós somos eleitos para viver em santidade. Oh, aleluia! O estilo de vida da igreja verdadeira, ela tem que ser um estilo de vida pautada na santidade. Santidade tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida como a vida daquele profeta, a qual a mulher disse para o seu marido: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As pessoas têm que olhar para a igreja e dizer: essa homem e essa mulher é uma mulher e um homem de Deus, por causa do seu testemunho. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E a evidência que Paulo ratifica aqui, de que ela é eleita, de que a igreja verdadeira, ela é eleita pelo testemunho que ela dá, pelo testemunho que ele mostra, que ela mostra, que as pessoas mostram. Pode ficar tranquilo que eu estou no mesmo pacote. Quando eu fui estudar o texto, o primeiro a apanhar foi eu. Deus falou primeiro comigo, que o meu testemunho tem que falar muito mais do que a palavra que eu prego, porque a palavra que eu prego tem que corroborar com aquilo que eu vivo. Foi muito profundo aquele testemunho, daquele convite do moço ir para a igreja. Eu não vou, porque eu estou lendo um livro. Lembra que foi testemunhado aqui? O moço convidou o seu vizinho para a igreja, e ele disse: não, eu não vou porque eu estou lendo um livro. Segundo domingo eu não vou porque eu estou lendo um livro. Terceiro domingo eu não vou porque eu estou lendo um livro. Aí chega até um certo dia que ele diz: hoje eu vou, eu terminei de ler meu livro. Mas que livro que você estava lendo? É o livro da sua vida, é o livro do seu testemunho. Oh, aleluia! É o livro do seu testemunho. E pelo seu testemunho eu vou à igreja. Eu vou à igreja. A primeira evidência de que ser eu ou você é eleito é pelo testemunho que damos daqueles que nos cercam. É pelo testemunho que damos. Oh, aleluia! O eleito, ele é obediente. Ele é obediente. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, e a partir do verso 2, ele diz que os eleitos santificados são santos para serem obedientes. É para ser obediente.
O eleito, ele é obediente. Obediente a quê? Obediente à palavra. É a palavra. É a palavra. Oh, aleluia. Louvado seja Deus por isso. E Paulo ressalva aos Tessalônicos que ele não foi até a igreja por vontade humana, ou melhor dizendo, que as palavras que ele apregoou não eram deles, tanto dele como de Silas, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 5, porque o nosso evangelho não foi vós somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e com muita certeza. Oh, aleluia! Quando nós lemos o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo apregoa lá em Tessalônica, nos primeiros versículos vai dizer que Paulo apregoou a Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, ressuscitou e está vivo, e vai voltar um dia para levar o seu povo, uma igreja zelosa e de boas obras. É essa palavra poderosa que teve o poder de fazer aquelas pessoas a rasgarem os seus livros de macumbaria, a abandonar a cachaça, a abandonar a vida promíscua, a abandonar as drogas e seguir a Jesus Cristo, porque a palavra não era dele, a palavra era de Jesus. E quando essa palavra é pregada, alguma coisa acontece. Quando essa palavra é pregada, algo acontece, porque a Bíblia vai dizer que Ele é a palavra. Às vezes as coisas não acontecem porque a palavra não é pregada. Louvor não substitui a palavra, testemunho não substitui a palavra, porque essa palavra ela é viva e ela é eficaz e poderosa naquilo que ela é para fazer. Quando ela é pregada, ela tem poder. Oh, aleluia! De 3 formas: poder, no Espírito Santo e com certeza. Paulo tinha certeza absoluta e a confiança daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele pregava. Poder, Espírito Santo e certeza. Paulo não usou ali naquela igreja métodos inteligentes. Paulo, sendo um poliglota, não, como sendo um teólogo, não usou palavras de efeitos para conquistar ou atingir o seu objetivo. Mas quando eu leio como a igreja foi formada, eu me rendo aos seus pés, aos pés de Jesus Cristo, que Ele é. Porque Ele apregoou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele apregoou que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e vai voltar. E mediante essa palavra as pessoas se converteram. É impressionante como nós dizemos que Jesus Cristo vai voltar e a igreja não tem nenhuma reação. Acredita mais no mundano falando do que na própria palavra. Obedece mais ao homem do que a própria palavra. Obedece mais o homem do que a palavra. Obedece mais os seus dogmas do que a palavra. E Jesus Cristo repreende isso na parábola do samaritano.
Ele repreende isso na parábola do samaritano, porque o samaritano estava à beira do caminho, ou melhor, um homem estava na beira do caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, todos eles dotados da palavra, e a palavra dizia: não toca no homem morto. A palavra dizia: não toca no homem morto. E vem o outro moço e pega aquele homem, ele não está morto, cuida dele, trata dele. Ou seja, poderia pelo menos ver se ele estava realmente morto. Poderia pelo menos realmente constatar se ele estava mesmo morto. A Bíblia vai dizer que ele estava na beira do caminho. Estava aparentemente como morto. Não dizia que ele estava morto. Quando o apóstolo Paulo também diz aos coríntios que a letra mata, ele não está falando do estudo teológico, mas ele está falando da lei, que a lei mata, mas Jesus Cristo vem da vida, e vida com abundância. Paulo chega ali não com as palavras que ele tinha, ou com a inteligência que ele tinha. Jesus Cristo é maior que a sua e a minha e a nossa inteligência. Oh, aleluia! Poder do Espírito Santo. Poder no Espírito Santo. Esse poder que Paulo está dizendo é traduzido como dínamo, de dinamite, que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, não tem homem e nem demônio na terra que para esta pessoa cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é poder, ele te impulsiona, ele opera, ele trabalha, ele faz. Oh, aleluia! E uma igreja cheia do Espírito Santo, Covid-19 não para ela. Uma igreja cheia do Espírito Santo, nem a China pode com ela. Oh, aleluia! Porque o Espírito Santo está nela. Porque o Espírito Santo está nela. Terceira, Paulo tinha convicção. Paulo tinha convicção da sua mensagem. Paulo sabia aquilo que ele estava pregando. Paulo, como diz um escritor, ele diz que o efeito imediato do poder do Espírito Santo no coração de quem prega, tem um efeito imediato. Tem um efeito estupendo. Paulo sabia o que estava acontecendo. Ninguém pode dizer que é cheio do Espírito Santo e não sabe o que está acontecendo. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo e não saber o que está fazendo. Não, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. No capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro apregou para aquela multidão, cheio do Espírito Santo, ele escuta o que a multidão diz. Ele escuta, está cheio do Espírito Santo, mas sabe o que está acontecendo. E as pessoas vão dizer que ele estava bêbado, embriagado. Não. E ele vai dizer com toda a consciência, cheio do Espírito Santo, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. Isso aqui foi o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. A igreja cheia do Espírito Santo, ela sabe o que está fazendo, ela sabe o que está acontecendo. Oh, aleluia! Ela sabe o que está acontecendo. E uma marca, acho que fecha, talvez o tempo não vai me permitir, mas eu preciso dizer
encerrar com isso. Que a marca, uma das maiores marcas da igreja verdadeira, oh, aleluia. Verso de número 6. E vós fostes feitos nossos imitadores. E no Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. A igreja verdadeira, a igreja que se identifica como a igreja verdadeira, ela imita Jesus Cristo. Oh, aleluia. Paulo está dizendo que eles eram imitadores dele. E sendo ele imitador de Jesus. Oh, aleluia. Se nós não temos essa marca, alguma coisa está errada. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo em Mateus, no capítulo de número 25, ou melhor, capítulo de número 11, a partir do verso 28, ele diz, olha, aprenda de mim, aprenda comigo, porque se aprender comigo, você vai encontrar descanso para a sua alma. E Paulo corrobora com isso, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja verdadeira, ela imita Jesus Cristo. Se a igreja não imita Jesus Cristo, ela não é uma igreja verdadeira. Precisamos rever alguns conceitos sobre igreja. E o detalhe, já estou terminando, pastor. E o detalhe, que quando ele diz que eles são imitadores dos missionários, consequentemente imitador de Cristo, ele diz ainda, ele continua dizendo que vocês receberam a palavra com tribulação. Receberam a palavra com tribulação, receberam a palavra com perseguição. Foi notório dizer aqui que a igreja de Tessalônica foi fundada em meio à perseguição. Paulo foi expulso daquela cidade. E ele vem dizendo que eles imitaram ele. Imitaram, mesmo em perseguição. Coronavírus não tem poder para parar a igreja. Não tem poder para parar o crente. Não tem. Porque Paulo diz que tudo isso aqui, meus irmãos, para a glória de Deus, é momentâneo. Oh, glória! Isso tudo aqui é momentâneo. Nada se compara com a glória do porvir. Nada se compara. E recebendo a palavra em muita tribulação. Em muita tribulação, e ele ainda ressalva ainda, com gozo do Espírito Santo. Oh, aleluia! E ainda com alegria. Oh, glória a Deus! Em tão poucos versículos, Paulo identifica a verdadeira igreja, ou a marca da igreja verdadeira. O tempo não me permite concluir. Mas, meus irmãos, nessas poucas palavras, entenda que para o nosso 2021 ser diferente, independente do que possa vir. Eu costumo dizer ali na nossa sala teológica que nós não temos que ser moldados pelas circunstâncias que nos cercam. Nós temos que ser o que nós somos. As circunstâncias não nos moldam. Não, pelo menos não deve nos moldar. Que possamos viver um 2021 diferente. Não pelas circunstâncias que nos cercam, mas porque nós somos igreja do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar. Seus projetos
Deus conclui. Se Deus falou, fica tranquilo. Se Deus falou, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus abençoe em nome de Jesus.